Paz do Senhor para todos. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Este é um texto bem conhecido, mas acredito que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Enquanto vocês estão a procurar o texto, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar neste culto, dessa juventude, adorando a Deus e neste momento partilhar a sua palavra. Deus abençoe ao casal, pelo convite, pela coragem. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a esta juventude. E realmente me sinto já em casa, né? E é um prazer estar congregando com vocês, aprendendo junto. Deus abençoe a nossa pastora. Quem encontrou o texto, diga amém. O versículo é o de número 11. Vamos ler apenas 2 versículos e a partir desses 2 versículos que vamos ler, a gente vai pensar um pouco sobre a parábola. Versículo 11 diz assim: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Versículo 12. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que a mim pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Fale conosco, Senhor, mais uma vez. Fale conosco maravilhosamente, graciosamente, poderosamente. Abra os nossos corações para que recebamos a palavra. Abra o nosso entendimento para que compreendamos a palavra. Gera, Senhor, em nosso coração fé para crermos na Tua palavra. Acreditamos que numa noite como esta, estamos reunidos para receber do Senhor. Já adoramos a Ti com hinos e louvores. Agora precisamos ouvir a Tua voz através da exposição da Tua palavra. Fale, Senhor. Precisamos, urgentemente, ouvir a Tua voz mais uma vez neste lugar. Por isso a Ti louvamos e engrandecemos. Em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar. Esse texto, ou esta parábola, esses 2 versículos que nós lemos, que faz parte dessa terceira parábola que é apresentada no capítulo 15, talvez seja um dos textos mais conhecidos dentro das Escrituras. A parábola do filho pródigo, ela já foi representada através de peças teatrais, através de cânticos, de ministrações, de poesia, músicas. Então, nós estamos lidando muito diariamente com esse texto de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 a seguir. É interessante porque o título desta parábola trazem como título a parábola do filho pródigo. Por mais que ele tenha esse título, a parábola não trata apenas deste rapaz. Pelo contrário, a parábola trata a respeito de um pai amoroso e 2 filhos que estão totalmente perdidos. Por mais que a parábola trate seu título sobre o filho pródigo, o personagem principal desta parábola não é nem o filho que saiu de casa e nem um filho que estava em casa. Pelo contrário, o personagem principal dessa parábola é o próprio pai. Por isso que você vai perceber que na parábola, a partir do versículo de número 11, a expressão pai aparece em algumas versões 13 vezes, em outras versões aparece 14 vezes. É o pai que é a figura central desta parábola. É o pai que domina todo o enredo. É o pai que está trabalhando em toda a peça teatral deste texto de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, é chamado como o capítulo dos achados e perdidos. É nesse capítulo que uma ovelha se perde e o pastor sai deixando 99 e vai buscar a que estava perdida. É nesse capítulo que uma dona de casa perde sua dracma, sua moeda, e ela varre a casa acendendo as lâmpadas e varrendo, encontra. E é nesse capítulo também
que um pai que tem 2 filhos, um dos seus filhos sai de casa desgarrados, depois retorna para casa, se perde, depois é achado. Nessas 3 expressões de parábola, todo o resultado de achar aquilo que estava perdido é festa. O pastor que acha a ovelha perdida, pega nos seus ombros, unta suas feridas com óleo, traz de volta para o aprisco e faz festa com os pastores. A dona de casa que achou a sua dracma que estava perdida, quando acha, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que estava perdida. E na última parábola apresentada, que é a do filho que sai de casa e desse pai amoroso que tem 2 filhos, quando esse filho retorna para casa, ele manda fazer um banquete dizendo: aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido foi achado, e é necessário que regozijemos-nos e alegremos-nos com ele. É interessante porque esta parábola conta a história de este pai que tem 2 filhos. Um do mais moço, ou na verdade o mais moço, se dirige ao pai e diz: pai, dai-me a parte dos bens que a mim pertence. Eu preciso dos bens que são meus. E é interessante a ação ou a reação do pai, a atitude do pai. Ouve a proposta do filho, não retruca, mas reparte os bens entre eles. Por ele ser o filho mais novo, ele recebe apenas 1/3 da herança. O filho mais velho recebe 2/3 da herança. E a Bíblia diz que este jovem, quando ele pega a sua herança, poucos dias depois, ele se vai embora. E a Bíblia diz que ele começa a viver dissolutamente. Ele gasta todos os seus bens. E depois que ele gasta todos os seus bens, a Bíblia diz que no lugar onde ele estava, chegou uma grande fome. Ele começa a padecer e pedir ajuda e ninguém o ajuda. A Bíblia informa que ele vai trabalhar cuidando de porcos. E quando ele estava cuidando dos porcos, ele se lembra da casa do pai. E ele diz: na casa do meu pai tem abundância, tem fartura, tem muita comida. Os seus trabalhadores não faltam nada para ele. E ele começa a analisar e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele começa a ensaiar o seu texto para apresentar ao pai. Quando eu chegar lá, eu vou dizer ao meu pai: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba como um dos teus trabalhadores. A Bíblia diz que ele retorna para a casa do pai. E quando ele está chegando, se aproximando, a Bíblia diz que o pai, vendo-o de longe, correu ao seu encontro, se lançou sobre o seu pescoço e o beijou. E quando ele começa a trabalhar, na verdade, quando ele começa a interpretar o seu texto, dizendo: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, a Bíblia diz que o pai começa a beijar e dizer: olha, não precisa falar mais nada, traga depressa uma roupa para ele, traga depressa um anel para ele, traga depressa sandálias para ele, e matem o bezerro cevado e vamos fazer festa. E a Bíblia diz que quando eles estão naquela festa, o filho mais velho se aproxima. O filho mais velho, ouvindo barulho de festa, barulho de música, pergunta a um dos trabalhadores, dizendo: o que está acontecendo? Eu não estou sabendo. E um dos trabalhadores disse: olha, é que o teu pai matou o bezerro cevado. Por que ele matou? Porque está tendo festa. Que festa é essa? Ninguém me avisou. A festa é porque o teu irmão, aquele que tinha ido embora, que estava perdido, foi achado, que estava morto e reviveu. A Bíblia diz que esse rapaz fica do lado de fora e não quer entrar para a festa. O pai que está festejando com o filho mais novo, fica sabendo que o mais velho está fora e não quer entrar, sai do ambiente da festa e se dirige até fora da festa e começa a conversar com o filho mais velho. O filho mais velho está zangado, entristecido, e ele vai dizer: por que tu estás tão triste? Porque este teu filho gastou tudo aquilo que era meu, que era teu, que era nosso, e viveu dissolutamente, gastando com meretrizes. É isso que ele afirma no texto. O pai disse: olha, ele é teu irmão, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e é necessário que nós nos alegremos com ele. E a parábola para por aí.
e a gente não sabe se o rapaz entrou para a festa ou não. A gente não sabe se ele ouviu a voz do pai ou não. Olhando para essa parábola, é necessário a gente entender algumas coisas. Eu vou ser bem breve com vocês. Primeiro, quando nós olhamos para Lucas, capítulo de número 15, versículo 1, versículo 2, diz que Jesus está apresentando isto, Jesus está pregando, está conversando, interagindo com dois grupos de pessoas. Lucas capítulo 15, a partir do verso 1 e verso 2, diz que ao lado de Jesus tinha cobradores de impostos e pecadores. Estes cobradores de impostos e pecadores são representados pela figura do filho mais novo. Mas a Bíblia vai dizer que junto com Jesus também tinham os escribas, o mestre da lei, e os fariseus. E estes mestres da lei e fariseus são representados pelo filho mais velho. Esse filho mais novo, que representa tanto os pecadores como aqueles que eram chamados coletores de impostos, ele é representado pelo filho mais novo por quê? Porque ele saiu da casa do pai. Ele não quer ter nenhum tipo de comunhão com o pai. Ele está querendo ir embora. E ele deixa toda a amizade que ele tinha com o pai e vai viver conforme a sua vontade. Já o filho mais velho representa os fariseus e os escribas, por quê? Porque acreditavam que apenas guardar a lei moral dava a eles direito de ter as bênçãos de Deus ou a bênção do pai. Perceba comigo, quando nós olhamos para essa parábola, parece algo terrível. Por quê? Imagine comigo, Jesus chegando diante do seu público e falando: olha, tinha um homem que tinha 2 filhos. E um dos filhos, o mais novo, chegou para o pai e falou assim: eu quero a minha parte. Como eles vêm de uma cultura patriarcal, eles ficam assustados com aquilo. Como é que pode esse menino pedir a bênção, pedir a herança do pai, o pai estando vivo? Na verdade, esse filho mais novo está dizendo: pai, eu não quero ter nenhuma comunhão contigo. O que eu quero é apenas a minha herança. O que eu quero é os meus bens. Na verdade, pai, eu só estou aqui dentro da tua propriedade, não é porque eu te amo, não é porque te quero bem. Eu só estou aqui porque eu preciso desses bens. E eu estou esperando o Senhor morrer, mas o Senhor não morre. Já que o Senhor não morre, eu quero dizer que para mim, o Senhor já está morto. E eu preciso da minha parte. O público que está ouvindo aquilo fica estarrecido, assustado. Porque na mente daquele público, o público vai dizer: com certeza esse pai vai deserdar esse filho agora. Se ele faz parte da nossa cultura, com certeza ele vai mandar esse menino embora. Com certeza ele vai bater nesse menino. Será se ele não vai dar uma surra nele? Esse menino precisa de uma surra, esse menino precisa receber um sermão deste pai. Mas é interessante qual é a postura do pai da parábola. Porque quando Jesus está contando essa parábola, na verdade Jesus está querendo mostrar para eles quem é Deus. Quem é Deus. E é por isso que quando nós olhamos toda esta parábola, o propósito desta parábola é trazer uma nova mentalidade, trazer uma nova visão a respeito das coisas de Deus, a respeito das coisas espirituais. O propósito da parábola primeiro é revelar quem é Deus, porque Deus é representado naquela parábola como o pai que tem 2 filhos. Então, enquanto aqueles estão dizendo: com certeza esse menino vai apanhar, porque isso não é jeito de falar com o pai. Quem é louco de dizer que quer o pai morto, com certeza ele vai apanhar agora. Uma varinha de amora, com certeza um cipózinho lá feito da goiaba, né? Do pé de goiaba. Quem lembra disso? Tem alguém que lembra desse negócio? Eu costumo dizer, eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, mas eu apanhei uma única vez. Minha mãe me bateu só uma vez, mas eu não esqueço. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, eu fui para o ensaio do coral infantil. E quando terminou o ensaio, por volta das 16 horas, um amigo meu chamado Pedrinho falou assim: Tiago, vamos, tem uma lagoa, chama açude, tem um açude aqui perto, uma lagoa, vamos lá dar um mergulho rapidinho. E eu pensei: nossa, mas eu não falei para minha mãe isso. Não, fica tranquilo, é rapidão, a gente só mergulha e volta. E eu fui ouvir o Pedrinho. Larguei o ensaio, acabou o ensaio, desci para a lagoa, para o açude e mergulhei. Rapaz, e perdeu a hora.
O mergulho estava bom demais. Mergulhava e voltava, banhava aquela coisa. Quando deu por volta às 18 horas, eu disse, meu Deus, e agora? E fui para casa, comecei a pensar no caminho, vou apanhar, minha mãe vai me bater, e aquela coisa. E o Pedrinho, eu lembro que ele falou algo para mim assim, olha, se você pegar uma folhinha e colocar essa folhinha debaixo da língua, a sua mãe não vai bater em você. Eu disse, se uma folhinha resolve, eu pego logo, é um galho. E fui mastigando essas folhas até em casa. Cheguei em casa, minha mãe estava ao pé da porta, encostada ao portal, e disse assim, que hora terminou o ensaio? Eu nunca consegui mentir para minha mãe, por mais que eu tentasse. Eu disse, olha, terminou por volta das 16 horas. Esse tempo todo você estava na igreja ainda? Eu disse, não, mãe, não estava. E ela disse, você estava onde? Eu fui na lagoa aqui do lado. Ela, quem deixou você ir? Você me pediu? Eu disse, não, mãe. E ela disse, pois agora você vai apanhar, para você nunca mais fazer isso. Irmão, ela já tinha preparado um cipó da goiaba. Aquilo não quebra. Nem com oração aquilo não quebra. Ela tira a camisa. Eu disse, mas sem camisa não dá. Tirei a camisa. E dentro de mim eu falei, eu não vou chorar. E ela mandou a primeira. Eu disse, eu não choro. Ela mandou a segunda. Eu digo, preciso rever isso. Quando ela mandou a terceira, eu chorei. Quando eu chorei, ela me abraçou. Eu disse, por que eu não cheguei logo chorando? Tinha resolvido o negócio. E ela me abraça e disse, nunca mais faça isso. Eu nunca esqueci dessa ataque. Precisei de outras depois, mas ela não me bateu mais. Eu nunca mais esqueci disso. Mas quando Jesus está falando isso para o público fica dizendo assim, olha, esse menino tem que apanhar. Esse menino está desejando a morte do pai. Com certeza esse pai vai punir esse menino agora. E quando eles pensam que esse pai da parábola vai punir, deserdar, açoitar o menino, a Bíblia diz que o pai apenas concorda com o menino. E diz assim, tudo bem, meu filho, eu vou vender parte dos bens. E é interessante porque aqui é uma igreja estudada. A palavra bens lá no grego é bios. A palavra bios, vida. O pai dá parte da sua vida para o filho. E ele vai embora e gasta tudo. Mas só que o texto diz que Jesus continua falando. Olha, ele foi e ele perdeu tudo lá. Ele acabou com tudo. E agora ele ensaia voltar para a casa do pai. E o povo da parábola está dizendo assim, agora com certeza o pai vai bater nele. Agora com certeza o pai vai chamar a atenção dele, porque ele voltou pobre, arrebentado. E a Bíblia diz que Jesus está contando. E quando o menino se apresenta na porta, na entrada principal da fazenda, enquanto eles pensam que o pai vai apontar o dedo para o filho e vai dizer, eu falei que você ia gastar tudo, você não devia ter saído daqui, e eu não te recebo mais, eu não quero mais você aqui. A Bíblia diz que este pai se joga no pescoço deste filho e começa a beijá-lo. O filho não começa nem a discursar, falar o seu discurso que tinha preparado. O pai não deixa ele falar nada disso. É interessante que esse filho, a proposta de voltar para a casa do pai, ainda não é por amor. Ainda não é por amor. Perceba no texto. O texto vai dizer, me receba como um dos teus trabalhadores. Esses trabalhadores do texto aqui não moram dentro da fazenda do pai, apenas trabalham para o pai. E eles recebem um salário. Qual é a ideia do texto? A ideia do texto é que o menino está dizendo, pai, eu vou pagar tudo aquilo que eu perdi, que era seu. Eu não estou voltando para casa, pai, porque te amo. Não, eu só estou voltando porque eu quero quitar minha dívida contigo. E é interessante que o pai não olha para o discurso deste filho, mas este pai abraça o filho e diz, traz uma roupa para ele. Que roupa é essa? Se esse menino tinha levado todas as suas roupas, que roupa é essa que serve? É a roupa do pai, que agora vai para o filho. É por isso que o profeta Isaías diz, olha, Deus nos deu veste de salvação, aleluia.
A proposta dessa parábola é revelar para nós quem é Deus. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Mas Ele não é semelhante ao nosso pai, que às vezes é falho. Ele não é semelhante ao teu pai, que às vezes erra. Ele é um pai perfeito. Ele é um pai que não lança no rosto. Ele é um pai que perdoa. Ele é um pai que restaura. A proposta da parábola é dizer que Deus é seu pai. Aleluia. Deus é seu pai. E isso é interessante dentro da mentalidade judaica. Por quê? Porque ele não tem esse entendimento. Ele se dirige a Deus como Senhor. Ele se dirige a Deus como Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas agora Jesus disse, olha, quando vocês se apresentar a Ele no Pai Nosso, comece assim, Pai Nosso, aleluia. A proposta dessa parábola é dizer, tanto para os ouvintes quanto para nós nesta noite, Deus, Ele é o nosso Pai. O Pai que nos abraça, que nos restaura, o Pai que nos levanta, o Pai que cura as nossas feridas, o Pai que nos perdoa, o Pai que nos dá uma nova oportunidade, o Pai que não lança no rosto as nossas falhas, mas pelo contrário, restaura-nos através da sua graça. Ele é o Abba, o Pai, aleluia. Este filho não merece ser aceito pelo Pai. Este filho não pode voltar para dentro da casa do pai, mas o pai abraça ele dizendo, ele continua sendo meu filho. Qual é a proposta da parábola? Segundo, primeiro é mostrar quem é Deus. Segundo, é dizer o que é o pecado. Percebam, é interessante que na mentalidade judaica, pecado é quebrar os 613 preceitos da lei. Pecado é quebrar a lei de Deus. E é interessante quando nós olhamos para a parábola, porque tanto o filho mais novo pecou, quanto o filho mais velho também pecou. Os dois pecaram contra Deus, contra o pai do texto. O filho mais novo peca ao dizer, não quero comunhão contigo, não quero nada contigo, eu quero ir embora e viver conforme a minha vontade. Já o filho mais velho peca porque faz tudo o que o pai quer, porém com a motivação errada. O filho mais novo peca por causa do seu autoconhecimento. O filho mais novo, o filho mais velho peca conforme a sua conformidade moral. Porque para Deus, pecado é muito mais do que uma ação. Pecado é a motivação. E é interessante quando esse menino mais novo é aceito, que está tendo festa, que o mais velho não quer entrar. Vocês lembram do texto? Qual é o argumento para o filho mais velho não entrar na festa? Ele argumenta dizendo assim, olha, eu fiz tudo. Eu não pequei contra o Senhor em nada, eu acertei em tudo, pai. E é interessante que você não vê o pai aqui retrucando, dizendo, não, o senhor está mentindo, rapaz. Então, com certeza, esse filho, olhando externamente, era irrepreensível. Realmente, olhando aqui, parece que esse filho nunca tinha falhado contra o pai. Porque ele fala para o pai, pai, eu fiz tudo. E o pai não retruca. O pai diz, realmente você fez tudo. Qual é o pecado? O pecado é a motivação. Ele diz, eu fiz tudo. E o senhor não me deu um cabrito. Então esse filho está dizendo, eu lhe obedeço por causa dos seus bens. Eu lhe obedeço não é porque eu te amo, pai. Eu faço tudo o que o Senhor quer, não é porque eu gosto do Senhor, que eu amo o Senhor, que eu tenho uma afeição pelo Senhor, não. É porque eu quero os teus bens. E é interessante porque, mesmo que pecado seja uma transgressão contra a lei de Deus, também é possível pecar acertando na lei de Deus. Alguém peca saindo de dentro da casa do pai e vivendo conforme a sua vontade. Mas alguém também pode pecar dentro da casa de Deus, fazendo tudo o que Deus ordena. Porque o pecado é mais do que uma quebra de regra. O pecado é a motivação também. O porquê que eu faço as coisas certas. Alguém pode muito bem pecar porque cantou. Alguém pode muito bem pecar porque pregou.
Alguém pode muito bem pecar porque jejuou. Depende da motivação para fazer tais coisas. Então a proposta de Jesus na parábola é mostrar para os seus ouvintes que o pecado é mais do que uma ação. O pecado é a motivação também para esta ação. O mais novo peca porque não quer amizade com o pai e ele quer viver conforme as suas regras. O mais velho peca porque também não quer amizade com o pai, mas quer as bênçãos do pai a partir de uma obediência. Qual é a proposta da parábola? A proposta da parábola é mostrar para aqueles ouvintes o que é a salvação. Lembra que o filho mais velho está chegando e diz: eu não vou entrar nessa festa, porque eu me esforço para fazer o certo, e o Senhor nunca fez festa para mim. Eu me esforço para agradar o Senhor e o Senhor nunca fez festa para mim. Eu me esforço para não errar e o Senhor nunca fez festa para mim. Ele pensa que a salvação, o banquete de salvação é resultado do meu esforço, é resultado do meu empenho, é resultado daquilo que eu faço. Ele não entende que o banquete promovido pelo Pai, nem o filho que saiu para fora, ele tem mérito para ter essa festa, e nem o filho que está dentro de casa tem mérito para ter essa festa, mas isso é promovido pela bondade do Pai, pela misericórdia do Pai, pela graça do Pai. Você precisa entender que não é o seu esforço, que não são os seus méritos, mas é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e alcançou as nossas vidas. É por isso que somos salvos. Por isso Paulo escreve aos Efésios que somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação, ela não é resultado do esforço humano, também não é uma ideia humana, ela é um presente de Deus e é resultado do esforço de Cristo na cruz do Calvário. A proposta da parábola é mostrar para nós nesta noite que a salvação não é resultado do seu esforço, que a salvação não é resultado do seu empenho, que a salvação não é por causa dos seus méritos, é apesar dos nossos deméritos. É um banquete promovido pelo Pai. O mais novo não merece, o mais velho também não merece, mas só pelo fato que aceitaram o convite do Pai, eles podem entrar para essa festa e festejar com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor, que promoveu essa festa da salvação para nós que estamos aqui nesta noite. Por isso, não se glorie porque você faz parte da igreja salva, enquanto alguém está perdido lá fora. Então não se glorie porque você faz parte de uma igreja que está salva, enquanto pessoas estão perdidas lá fora. Que a nossa oração seja: Deus, eu sei que não há mérito em mim para ser salvo, mas assim como o Senhor me achou porque eu estava perdido, ache o meu pai, ache também a minha mãe, encontre os meus irmãos, encontre o meu professor, encontre, ó Deus, o meu patrão, para que eles possam participar também dessa festa e desse banquete promovido pelo Cristo Todo-Poderoso. Aleluia. Quarta proposta da parábola. A proposta de Jesus é revelar para aquele povo, mostrar para aquele povo o que é santidade. Para o filho mais velho, que representa os fariseus pensavam que ser santo era guardar os 613 preceitos. Ser santo era jejuar os sábados. Ser santo era devolver dízimo. Ser santo era ofertar. Ser santo era não aparar a barba. Ser santo era lavar as mãos antes das refeições. Ser santo era não se assentar onde tinha pecadores. Para eles, ser santo era isso. Para eles, a santidade estava muito ligada àquilo que fazemos. Mas a pergunta para nós desta noite, para essa juventude é: o que gera santidade? O que nos faz realmente ser santo e caminhar em santidade? Por muito tempo a igreja evangélica brasileira pensou, principalmente no contexto assembleano, pensávamos que para gerar santidade no coração das pessoas tinha que falar da lei de Deus. E a gente começou a proibir. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Cortou o cabelo, está no inferno. Pintou a unha, também está. E a gente começou: não pode, não pode, não pode. E isso não gerou santidade. Pelo contrário, complicou foi mais a situação. Então a igreja disse: não, já que falar, proibir, não gera santidade, então a gente tem que falar do inferno. Aí começou divina revelação do inferno, gente descendo no inferno, passando 15 dias no inferno, e aquela coisa, e via tudo.
Um dia um rapaz chegou para mim e me apresentou o livro e disse: olha, tem que jejuar 3 dias antes de ler esse livro. Eu disse: esse livro é mais santo do que a Bíblia, como é que é esse negócio? Era um livro, a Divina Revelação do Inferno. Eu digo: se é divina, já não é do inferno, então complica. Já tem contradição no próprio título do livro, na temática do livro. Então a gente começou a passar filmes a respeito do inferno, teatro a respeito do inferno, peça teatral, o hino falando do inferno, aquela coisa, e não gerou santidade no povo, gerou apenas medo. Aí a igreja disse: não, tem que mudar. Falar sobre a lei não resolve, falar do inferno não resolve, então vamos falar do céu. Aí começou a falar do céu, arrebatamento. E era peça a respeito do arrebatamento. Filmes deixados para trás, e aquela coisa. Gerou o quê? Medo novamente. Porque não é não é proibir que gera santidade. Não é atemorizar o povo a respeito do arrebatamento da igreja, nem da condenação que gera santidade. Mas o que é santidade? Santidade é uma reação à ação do Espírito de Deus em nós. Santidade é uma reação à graça de Deus manifestada na cruz do Calvário. Quem teve o encontro com a graça, ele começa a se envolver com as coisas do Espírito. Ele não anda mais na carne, mas ele é guiado pelo Espírito de Deus, porque ele teve o encontro com a graça de Deus. Olhando para a parábola, a gente percebe que na ótica do filho mais novo, na verdade, na ótica do filho mais velho, santidade é mais ou menos assim: eu obedeço, portanto eu sou aceito por Deus e mereço as suas bênçãos. Já na ótica do evangelho, como que é a santidade? Sou aceito por Deus em Cristo Jesus, por isso eu obedeço. Eu não obedeço para Deus me aceitar. Eu sou aceito por Ele, lavado por Ele, confrontado por Ele, por isso eu obedeço. Imagine comigo, por favor, e encerra agora. Se coloque de pé. Esse rapaz voltou para a festa, lá tranquilo. No dia seguinte desse rapaz, o dia seguinte dele, levantou pela manhã bem cedo e percebeu quão confortável era aquela cama que ele estava deitado. E nesse momento ele lembrou do chiqueiro dos porcos. Levanta bem cedo, faz a sua higiene pessoal e se dirige, vamos contextualizar, se dirige até a cozinha. Chega na cozinha, tem uma mesa preparada. Se for nordestino, tinha um cuscuz para ele. Beiju, né? Dependendo da parte do Nordeste, um tal de mucuzá. E ele prepara tudo aquilo. Mas se for por aqui, tem um pão de queijo, né? Um cafezinho com leite, aquela coisa. E ele começa a participar daquilo e lembrando de onde ele estava. O pai agora entra na cozinha e disse: meu filho, você dormiu bem? Ele disse: dormi bem demais, pai. Ah, que cama confortável. Meu filho, o café da manhã está ótimo. Mas pai, que coisa maravilhosa. Ah, pai, que coisa gloriosa. Bom demais café da manhã. Que coisa boa. Aí o pai fala assim: meu filho, então após você terminar o seu café da manhã, por favor, tem umas vaquinhas que estão ali, você toca elas para outro curral. Esse filho agora diz: eu não posso dizer não para o meu pai. Eu não vou tirar essas vaquinhas daqui e colocá-las no curral porque eu quero alguma coisa do pai. Não, eu vou fazer isso porque o pai já fez isso. O pai já fez muito por mim. Isto é santidade. Sabe por que você até hoje não venceu esse pecado? É porque você está tentando pelos seus próprios méritos e esforço. Se você olhar para a cruz e ver Cristo de braços abertos, o que Ele já fez por você, você vai dizer: eu vou fugir desta cilada, porque Cristo já fez muito por mim. Eu vou adorar o meu Deus, porque Cristo já fez muito por mim. Eu não vou mais fugir da presença dEle, tentar se esquivar dos propósitos de Deus. Por quê? Porque Cristo já fez muito por mim. O pai da parábola é este, que abraça os seus filhos. O seu abraço é tão maravilhoso que os seus filhos se sentem incapazes de dizer não para as suas ordens.
Isto é santidade. Quem entendeu a palavra, diga amém. Eu quero orar com você. Nessa parábola nós percebemos que tanto o filho novo quanto o filho velho, mais velho, estavam perdidos. Um perdido fora e outro perdido dentro. Um perdido quebrando a lei de Deus, o outro perdido praticando a lei de Deus. É possível estar perdido aqui dentro, se a motivação não for certa. Eu lhe pergunto nesta noite e você responde a você mesmo. Por que você está aqui? Por que você está aqui nesta noite? O que fez você chegar aqui? Os grupos de louvor cantaram tão bem. O que fizeram vocês cantar? Qual é a motivação? Eu quero orar com você. Deus abençoe vocês e obrigado pela forma tão carinhosa que receberam a palavra. Querido Deus, eterno Pai, nos guarde de seu filho mais velho, também nos guarde de seu filho mais novo, Senhor. Nos guarde de sair da tua presença querendo viver dissolutamente, mas nos guarde também de estar dentro da tua casa praticando a tua palavra com motivações erradas. Nos guarda de ter uma sensação egoísta a respeito das bênçãos de Deus, não querendo que outras pessoas participem, assim como o filho mais velho. Mas que nós possamos nesta noite sair daqui convencidos pelo teu Espírito, que somos pecadores e que precisamos da graça deste Deus soberano, maravilhoso. Esse Deus que o seu amor nos constrange, ó Deus. Que possamos, ó Deus, ter uma visão a partir de agora de quem é Deus, Ele é o nosso Pai. Que possamos entender que o pecado é muito mais do que uma ação, ele também é uma motivação. Que possamos entender, ó Deus, também o que é a salvação. Não é promovida pelo homem, mas a salvação é promovida pelo Espírito de Deus, que aplica ao coração do ser humano aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Que possamos nesta noite sair daqui, ó Deus, entendendo todas estas coisas, entendendo também o que é santidade. Santidade é uma resposta a tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Então receba força do Espírito para ter uma vida que agrade a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos vocês.